Graças e paz, líderes de célula de todo o Brasil e das nações. Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje estamos aqui mais uma vez, vamos conversar mais um pouquinho sobre a visão celular. Então eu peço que você fique atento, né? Que você assista até o final, que você compartilhe, que você se inscreva, que você chame quem você conhece para assistir, para propagar esse vídeo. Eu creio que esse vídeo vai edificar muito a sua vida. Então se prepara aí, eu já volto. Graças e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a visão celular, uma visão que nasceu no coração de Deus. E hoje eu vou trazer algo aqui que eu fiquei maravilhado quando eu estudei na biologia celular, que é sobre a membrana plasmática. E talvez você se pergunte o que tem a ver membrana plasmática com a visão celular. Então fica até o final que você vai entender. Então vou começar explicando para você o que é membrana plasmática ou como ela funciona no nosso corpo. A membrana plasmática nada mais é como se fosse os muros de uma célula. Ela envolve a célula, ela guarda a célula, ela protege a célula. E ela tem outras funções. As moléculas da membrana plasmática, elas ficam ligadas uma na outra, grudadinhas uma na outra, e quando elas se deslocam, elas mantêm o contato, elas não se desgrudam. E com isso, ela seleciona o que vai entrar para dentro da célula ou o que vai sair de dentro da célula. Então, a membrana ela trabalha primeiramente como um processo seletivo do que entra e do que sai da célula. Por exemplo, está ali acontecendo, né, algumas funções dentro da célula e a membrana ela percebe que o que está acontecendo tem que sair de dentro da célula para fora, senão vai prejudicar a célula. Então, eles se abrem e sai. É como se fosse um filtro, né? Como se funcionasse, como se fosse um filtro que impede de impurezas entrarem dentro da célula para que aconteça o normal funcionamento da célula. A célula possa multiplicar, possa trabalhar de uma forma tranquila. É uma das coisas que a membrana plasmática faz no corpo humano. As outras funções. A membrana plasmática dá individualidade à célula, ela forma um ambiente único, né, com condições ideais para que essa célula funcione. A membrana faz isso. Ela proporciona interações entre a célula e célula matriz. E outra, ela dá reconhecimento para a formação de novos tecidos. Isso que a membrana plasmática no corpo humano faz. Agora eu vou dizer para você o que tem a ver com a nossa visão, com a visão celular que nós vivemos na nossa igreja. Tem tudo a ver. Se você parar para analisar, a membrana plasmática nada mais é, na visão celular, do que o líder de uma célula, o supervisor de uma célula, o líder geracional de uma célula. Nós, líderes, temos que funcionar como uma membrana plasmática para a nossa célula da igreja. Como assim? Fazendo o que a membrana plasmática faz no nosso corpo, na célula do nosso corpo. Nós, como líderes, precisamos proteger a nossa célula de coisas que possam entrar dentro da nossa célula, que vão atrapalhar o funcionamento da nossa célula. Nós, como líderes, temos que também tirar coisas que estão dentro da nossa célula, que prejudicam a nossa célula, e jogar para fora. É isso que a membrana faz. Então ela seleciona o que pode entrar, o que pode sair. Então um líder na visão celular, ele tem que fazer isso. Ele tem que selecionar o que vai entrar para dentro da sua célula e o que vai sair da sua célula. Isso é o primeiro passo de um líder. Selecionar o que entra e o que sai da sua célula. E aí, como eu acabei de explicar, outras funções da membrana plasmática no nosso corpo é que dá individualidade. Então, um líder, ele dá individualidade para a sua célula. Como assim? Eu já expliquei também em alguns vídeos passados que cada célula tem um propósito, tem uma função. E o líder de uma célula, ele tem o DNA, ele carrega o DNA e ele vai transferir esse DNA para a sua célula. Ou seja, ele vai carregar e vai transmitir as suas características para a sua célula. Então isso dá individualidade para cada célula. Então cada célula ela vai ter uma expressão diferente de uma outra célula. Ela vai ter uma funcionalidade diferente de outra célula, porque o líder ele dá essa individualidade para a célula. Mas você não pode esquecer
que não é por causa disso que sua célula é melhor do que a outra. Não esqueça que a membrana plasmática ela anda lado a lado, grudada. Então você como líder, você precisa andar grudado com outros líderes, com os outros líderes de outra célula. Vocês trabalhando em conjunto, nós líderes trabalhando em conjunto, nós impedimos de coisas entrarem nas nossas células e também tiramos coisas impuras da nossa célula. Isso vai fazer com que a célula funcione de uma forma saudável. E nós, cada líder, com suas diferenciações, com suas diferenças, vão dar a individualidade para suas células, vão dar as suas marcas para suas células. Mas nunca esqueça que as células, elas reproduzem o mesmo DNA. Elas têm que reproduzir o mesmo DNA. Não é porque uma é diferente da outra e funciona em uma área na igreja e outra célula funciona em outra área na igreja que uma célula é melhor do que a outra. Longe disso. Cada uma coopera com a outra para o funcionamento do corpo, para que o corpo consiga alcançar os objetivos que o corpo precisa, que é a igreja, alcançar os objetivos que a igreja precisa. Então, uma célula funcionando com suas diferenças e unidas ao mesmo tempo vai fazer com que a igreja cresça. Na graça, no conhecimento de Jesus, vai fazer com que a igreja cresça numa cidade, num estado e assim por diante. Então, o líder, ele dá a individualidade para a célula, assim como a membrana plasmática para a célula do nosso corpo. Depois, o líder, ele forma um ambiente único para condições favoráveis, para condições ideais para o funcionamento da célula. E como funciona isso? Cada um de nós, líderes, somos responsáveis pelo ambiente da nossa célula. Nós somos a chave que pode fazer com que a atmosfera do céu desça sobre a nossa célula, sobre a nossa geração. E como nós vamos fazer isso? Orando, jejuando e intercedendo por nossa célula. Isso é formar um ambiente único para o ideal funcionamento de uma célula. Então nós como líderes precisamos formar esse ambiente com oração, com jejum e com intercessão, clamando para que o céu desça sobre a nossa célula. E aí existem outros critérios. No seu modelo, provavelmente há estratégias de como ganhar vidas para Jesus, de como trabalhar a sua célula. Aqui na nossa igreja temos estratégias, temos um modelo geracional que nos dá estratégias de como ganhar vidas para Jesus, de como consolidar, de como discipular essas vidas e como enviá-las. Então, se nós seguirmos isso como líderes, também vamos formar um ambiente único e propício para a multiplicação, propício para o crescimento da nossa igreja. Se nós como líderes funcionarmos dessa forma, entendermos que nós temos uma conexão com a membrana plasmática do nosso corpo. Isso é extraordinário. Deus deixou a visão celular dentro de nós. O que devemos fazer e como não devemos fazer está dentro de nós. Se nós colocarmos em prática isso, a nossa célula vai começar a crescer, vai começar a multiplicar de forma saudável. Então o líder, primeiro, dá individualidade para a sua célula. Segundo, ele forma um ambiente único para um funcionamento ideal da célula, para um bom funcionamento da célula. Fazendo como que ele faz isso? Orando, jejuando e intercedendo por sua célula, traçando metas para a sua célula, estipulando estratégias para a sua célula. E depois, o líder ele vai proporcionar interações entre célula-célula e célula-matriz. O que isso significa? Célula-célula, interações, comunicações, relacionamento entre célula e célula. No meu caso aqui, nós caminhamos no modelo geracional. Existem gerações aqui, as células são organizadas através de gerações. E essas gerações elas são chamadas pela cor. Blue, black, white, eu não vou explicar aqui detalhadamente como funciona isso, mas as células são organizadas dessa forma. Uma geração blue, geração red, geração black, geração white, geração yellow e assim por diante. Então cada geração dessa tem células dentro dessas gerações e cada célula dessas gerações tem seus respectivos líderes de célula. A black tem 3 células. Essas 3 células dentro da black precisam se relacionar uma com as outras. Essa interação célula a célula. Então todas as células interagindo uma com a outra, seja indiferente a geração, indiferente se é da black, indiferente se é da white, indiferente se é da yellow.
interagindo uma com a outra, célula, discípulos dessas células interagindo um com os outros, claro, respeitando o modelo, respeitando o que está dentro do modelo, do nosso caso, o modelo geracional, respeitando o que está dentro do nosso modelo. Sempre com honra, sempre com lealdade, fidelidade, sempre com relacionamentos saudáveis. Isso vai fazer com que a igreja cresça forte e poderosa. E aí vem a outra forma de relacionamento, célula matriz. Ou seja, essas células, elas precisam ter um relacionamento com a matriz, com a igreja principal, né? Aqui no nosso caso, a Igreja Apostólica Internacional da Família, as células, elas não são independentes da igreja, elas não são, né, instrumentos independentes da igreja, ou seja, essas células, elas precisam interagir não só entre elas, mas interagir com o presidente da igreja, com a matriz. Nós aqui no sul do Brasil precisamos interagir com a matriz nossa, que é a igreja sede IAF, como nós chamamos, IAF Cabo Frio. Então, fazendo esse relacionamento, essas interações, nós vamos multiplicar, nós vamos crescer de forma saudável, com esses relacionamentos debaixo de honra, debaixo de lealdade, de fidelidade, nós vamos crescer de forma sobrenatural, multiplicar de forma sobrenatural, porque as células, elas precisam se relacionar entre elas e se relacionar também entre os superiores, né? Ou as células interagindo com o líder de célula, os discípulos da célula interagindo com o líder de célula, os líderes de célula interagindo com os líderes geracionais, os líderes geracionais interagindo com o pastor presidente. Isso vai fazer com que a igreja comece a caminhar em unidade. E quando há unidade, nada é impossível para uma igreja, quando ela caminhar em unidade. E essas interações não podem acontecer só no dia da célula. O dia da célula é na quinta-feira. Aqui no meu caso, acontecem as células nas quintas-feiras. Aí as pessoas só se falam, só conversam na quinta-feira. Isso está errado. Não vai gerar relacionamento, não vai gerar crescimento e nem multiplicação. As células precisam interagir constantemente, andar lado a lado. Os líderes de célula precisam interagir um com o outro, perguntar como o outro está, se o outro precisa de oração, se o outro precisa de alguma ajuda, se precisa de uma mão, porque você só vai crescer se o todo crescer. Então a sua célula só vai crescer se outras células crescerem. Você só vai crescer se você trabalhar para fazer outros crescerem. Eu tenho aprendido isso aqui nessa igreja. Então não tem como eu crescer pensando só em mim. Eu tenho que pensar primeiramente nos outros e estimular o crescimento para os outros, e Deus vai fazer com que eu cresça, com que minha célula cresça. Então essas interações precisam acontecer entre células, líderes, entre líderes e superiores, né? Líderes e o pastor presidente. Precisa haver essa interação para que haja unidade. Todos os dias, ou grande parte dos dias, tem que acontecer essas interações, essas comunicações, não somente no dia da célula. Porque senão é um relacionamento vazio, é um relacionamento que não vai frutificar, que não vai dar em lugar nenhum. Então precisa haver esse relacionamento, né, todos os dias. Conversar sobre o que foi o alimento da célula, como foi o alimento da célula, conversar sobre o culto, como foi o culto foi poderoso, Deus ministrou isso no meu coração. Conversando discípulo com líder, conversando, pedindo orientações, fazendo, né, tendo esse relacionamento. Isso vai fazer com que a célula cresça e multiplique. Outro ponto que o líder ele proporciona, né, ele proporciona reconhecimento para a formação de novos líderes, ou no caso da membrana plasmática, de novos tecidos. Então, no nosso caso, como líderes, nós estamos ali como líderes reconhecendo talentos. Nós estamos na nossa célula olhando e vendo os talentos, reconhecendo, e a pessoas que vão ser úteis para a igreja, que vão ser úteis nos ministérios, para a formação de novos tecidos, de novas
novos discípulos dentro da igreja. Para acontecer isso, os 3 primeiros que eu falei precisam acontecer. Porque quando acontece os 3 primeiros, o líder da individualidade, o líder ele vai trabalhar para que haja um ambiente único, propício, né, para o funcionamento da célula, e depois ele vai trabalhar ali entre o relacionamento célula a célula, célula com líderes, com célula e o líder superior, né? Isso vai fazer com que esse 4º ponto aconteça de uma forma mais rápida e mais tranquila. Porque quando chegar um novo discípulo, um convidado na célula, ele vai ver tudo isso, um ambiente preparado com oração, com jejum, com intercessão, né? Um ambiente, a casa onde é feita a célula bonita, limpa, cheirosa, um ambiente de paz, um ambiente de alegria, uma marca no líder. Ele olha o líder, que líder apaixonado, que líder que sabe se comunicar, como o líder toca bem o instrumento, dando individualidade, passando essa individualidade e fazendo, e proporcionando o relacionamento. Ele chega e vê que a célula se relaciona, os discípulos se relacionam dentro dessa igreja, dentro dessa célula. Aí o 4º ponto vai ficar muito mais fácil. Aí o líder vai começar a trabalhar isso nesse novo discípulo, reconhecendo nele a oportunidade de fazê-lo um líder, né, de levantá-lo como um líder, de ele ser útil no corpo chamado igreja. E aí o líder começa a visualizar isso no discípulo e começa a visualizar onde ele pode ser útil, em que área na igreja ele pode ser útil. Então, seja reconhecimento para a formação de novos discípulos. O líder, ele é aquele que reconhece novos discípulos, é aquele que reconhece discípulos que podem tocar instrumentos, discípulos que podem se tornar líderes de célula, discípulos que podem se tornar dançarinos na igreja, discípulos que podem se tornar pastores, presbíteros, diáconos. O líder tem essa função. Então, isso é o que nós temos que fazer como líderes, sermos como a membrana plasmática é na célula do nosso corpo. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu passei aqui para você, porque realmente isso para mim é extraordinário, ver essa comparação e ver o que Deus deixou para nós. Deus deixou muitas coisas dentro de nós que podem nos ajudar na nossa célula, na nossa igreja, se nós colocarmos em prática. Então, que você receba essa comparação, que você receba essa palavra comparativa, aonde você tem que funcionar, eu como líder de célula, tenho que funcionar como a membrana plasmática funciona na célula do nosso corpo, dando individualidade, formando um ambiente único, proporcionando interações, relacionamentos entre célula a célula e célula matriz e líderes, né, superiores, e reconhecendo, né, novos discípulos e trabalhando esses novos discípulos, e também não esquecendo como é a funcionalidade principal da membrana, que ela impede de coisas externas entrarem dentro da célula, coisas ruins entrarem dentro da célula, e ela tira coisas ruins de dentro da célula para fora. Então nós como líderes precisamos entender isso. Nós somos a porta seletiva da célula. Nós selecionamos o que pode entrar e o que tem que sair da nossa célula. E o mais interessante, como eu falei ali no início, a membrana ela é conectada com as suas moléculas conectadas, grudadas uma com a outra. Elas se movem, elas andam, se mexem, mas elas não descolam, elas não desgrudam uma da outra. Elas só fazem o processo de abertura para tirar as coisas impuras de dentro e trazer as coisas que são essenciais para a célula de fora. E também impedem coisas de fora ruins entrar. Ela também impede de coisas ruins entrarem para dentro da célula. Então, se nós como líderes entender que eu como líder não sou melhor do que o outro líder, não sou inferior nem superior, nós estamos juntos, nós estamos conectados uns aos outros, isso vai impedir de coisas entrarem, vai impedir de fofoca entrar, vai impedir de dissensões acontecerem, vai impedir de facções acontecerem, vai impedir de desonras acontecerem, deslealdades, infidelidades. Se um líder de célula com outro líder de célula andar coladinho um com o outro, se um líder geracional com outro líder geracional andar coladinho um com o outro,
tendo relacionamento, isso vai impedir de coisas impuras entrarem dentro das nossas células. Isso vai impedir com que o inimigo entre dentro das nossas células e atrapalhe o normal funcionamento das nossas células. E quando nós percebermos algo de ruim acontecendo dentro da nossa célula, como líderes, como membrana da nossa célula, nós vamos tirar isso e a nossa célula vai continuar funcionando de uma forma saudável. Então eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra, que você tenha entendido, que você deixe ali nos comentários, se você teve alguma dúvida, pode deixar perguntas nos comentários, né, para interagir, para nós podermos interagir. Se você tem alguma ideia do que eu possa trazer, alguma dúvida que você tenha, né, sobre a visão celular que você queira que eu traga, coloca nos comentários também, que eu vou me esforçar para preparar o vídeo, para responder as suas perguntas, porque a visão celular nasceu no coração de Deus e se nós cumprirmos com aquilo que Deus deixou para nós e que está dentro de nós, nós vamos crescer, nós vamos multiplicar de uma forma sobrenatural. Então eu deixo aqui esse vídeo com você, que você assista e reassista várias vezes, se necessário, para que a sua célula cresça, para que a sua célula multiplique de forma saudável. Não esqueça dessa palavra. Amém? Shalom, shalom, shalom.